E por falar em corrida de rua, a gente recebe aqui no estúdio a dupla Alice Maria e Elias Duarte, paraibanos que participaram da Maratona de Boston, que é a mais famosa e tradicional corrida de longa distância, considerada também a mais difícil da Six Major, que compreende as provas aí de Boston, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Tóquio. E a gente vai conversar com eles agora. Alice, bem-vinda, boa tarde também, Elias. Prazer recebê-los mais uma vez aqui, né? Vocês estiveram ano passado, participaram ano passado também da prova, né? Foi. O ano passado a gente veio depois da maratona de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, e a gente veio falar do nosso sonho de ir para Boston. Ah, é verdade. Bem lembrado. E realizou. E realizou, graças a Deus. Agora, uma curiosidade também, vocês são casados, né? E Elias é o seu treinador. Vocês fizeram a prova juntos. Juntos não, participaram da prova em Boston. Por coincidência, fizeram o mesmo tempo praticamente, aí, 2 horas e 51 minutos, não é isso, Elias? Exatamente. E não se viram na corrida. Exatamente. A gente, por ter um tempo de classificação por índice um pouco diferente do outro, eu saí num curral que se chama, são vários currais de largada, eu saí um pouco à frente. Mas aí, com o decorrer da prova, na finalização da prova, ao esperar ela, vi que ela chegou próximo a mim, né? A primeira coisa que eu fiz foi abraçar, comemorar e perguntei qual foi o tempo. Quando eu vi o tempo dela, eu disse, Alice, tu bateu o teu RP, ainda por cima, chegou um pouquinho na frente de mim. Que maravilha. Prova difícil, Alice, essa? Eu achei muito difícil. O percurso, inicialmente, algumas pessoas orientou que já tinha ido para Boston, disse que inicialmente era mais descida, realmente. Vamos dizer, os 21 km é mais descendo, mas no percurso que vai descendo ainda tem as subidas e descidas. E isso castigou muito a musculatura, o quadríceps, a panturrilha. Você chegou a sentir cãibra? Senti no KM 26, comecei a sentir cãibra. No início fiquei até triste, pensando que eu não ia conseguir terminar a prova. Mas parou para... Não cheguei a parar não. Eu tinha levado cápsulas de sais extra e alguns géis extra. Fui administrando. E na medida que tinha cãibra na panturrilha, eu alongava o pé correndo mesmo, não parava de correr, reduzia um pouquinho o ritmo e fui administrando para que não desse aquela cãibra que travasse. E mesmo assim você fez 2 horas e 51 minutos e se dá um pace de 4 minutos e 2 segundos por quilômetro. Se eu largasse no quilômetro 41, se você tivesse chegando no 41, a gente saísse junto, tu ainda ganhava de mim, isso, Alice. Ô, Elias, a dificuldade... Pelo menos, ao meu ver, às vezes não é tanto a prova, mas a preparação para se chegar a uma maratona. Exatamente. E essa prova em si, a gente precisa fazer 2 ciclos de treinamento, 2 ciclos de maratona. Um para se classificar, que tem uma janela de classificação, e o outro que seria justamente para a prova. Para essa prova, por ter muito declive e aclive, a gente teve que fazer uma preparação mais difícil ainda, não só percurso plano. A gente, na nossa maior parte de preparação, incluiu percursos com ladeiras, que era sentido ali para a Praia do Sol, Gramame. A gente fez muito aquele percurso ali nos finais de semana. Eu sei que a subida é difícil, mas a descida também não é tão fácil não, né, Alice? O pessoal, só descendo, mas não é assim não. Não. No meu caso, eu tenho mais facilidade para descer por causa da minha cadência, que eu tenho uma cadência maior. Elias, como a cadência dele é menor, ele tem mais dificuldade, acaba travando um pouquinho mais a descida. Que a cadência é a quantidade de passos que a gente dá por minuto. Aí no caso dela, como ela tem uma cadência muito alta, 199, 198, ela tem uma fase aérea maior. No meu caso, como eu tenho uma passada maior e uma cadência menor, eu tendo na descida a frenar mais um pouquinho a corrida. Nesse caso, eu tive que mudar durante a prova também para tentar minimizar isso. Só uma última pergunta, Alice. A largada foi às 10 horas da manhã. Que horas você acorda e como é essa alimentação antes da maratona? Essa prova é um pouquinho diferente porque a gente tem que pegar um ônibus que vai levar para a cidade de onde vai ser a largada, que a gente larga de uma cidade e a chegada é em Boston. A gente teve que acordar de 3 horas da manhã porque tinha que pegar o ônibus às 6h30, não foi? 6h45. Às 6h45. A gente acordou às 3 horas, se ajeitou, aí alimentou, geralmente é um carboidrato, aí a gente tende a fazer o que é acostumado a fazer durante os treinos, que no caso eu comi e eles comeu pão com mel e fizemos um lanche para levar para se alimentar 1 hora antes da largada.
que também foi pão com mel e uma banana. São cuidados importantes que tem que ter. Inclusive, a gente tem umas imagens agora que viralizou essa semana nas redes sociais, né? Que foi um brasileiro, né? O Pedro, esqueci o sobrenome. Arieta. Pedro Arieta, né? Que ele parou para ajudar um competidor que já estava pertinho aí da linha de chegada, né? E aquilo que você falou agora há pouco, né? Deve ser cãibras, né? Forçou demais e às vezes não obedece, né, Elias? Você que é técnico. É verdade. Quando a cãibra vem, a musculatura não consegue, o músculo em si não consegue realizar o movimento. A contração e fica aquela contração sem ter o relaxamento. E com isso aí você não consegue realizar um movimento e continuar na corrida. Essas imagens aí mostram esse rapaz Ariete, que inclusive é o esposo da menina que ficou em terceiro lugar. Brasileira. Da Luísa Cravo, que assim que a gente chegou, a gente encontrou com ela e ela estava justamente falando do esposo dela que tinha ajudado alguém durante a prova. Que justamente ela também me ajudou, assim, que quando eu estava do lado dela, eu estava tendo câimbras, aí uma coisa que tem que fazer é se hidratar. E eu estava distante do ponto de hidratação. Aí ela pegou uma garrafa do pessoal que estava na... Aí eu olhei assim para ela com a vontade que eu precisava tomar água, ela pegou, me ofereceu, eu tomei a água e eu devolvi a garrafa. Isso aí, maratona é solidariedade também. Obrigado, Alice. Obrigado, Elias, pela participação de vocês. Sucesso. Vamos mantendo a gente informado aí. Tá certo, obrigada. Bom demais.